Muito bem, meus amigos, muito bom dia. Estamos aqui diretamente do estúdio DRM, né? O estúdio do canal Apócrifo, DRM Rodrigues. O meu bom dia a toda a nação brasileira, todo o povo brasileiro, a todas as pessoas que nos acompanham, né? Esperando aí mais um videozinho dessa sequência de estudo dos livros apócrifos. E eu quero já iniciar essa nossa gravação, esse nosso vídeo, abraçando a todas as pessoas que têm aderido ao canal, perdão, pessoal. São muitas pessoas que estão nos acompanhando já de um bom tempo para cá. Então, a todos vocês que têm acompanhado o canal, têm acompanhado os nossos vídeos, o meu muito obrigado para todos vocês, pessoal. Pessoal, nós estamos falando sobre os Incas, os Maias e os Astecas. Nós paramos eu comentando alguma coisa sobre os Incas, os Maias e os Astecas. No final desse vídeo, eu vou dar o nome dos livros que você pode encontrar ele. Caso você não encontre ele dentro do Google, que é um material um pouco difícil, nós encontraremos ele nas faculdades, dentro das universidades, nas bibliotecas das universidades. Porque a verdade, pessoal, ela foi um pouco embaralhada. Então hoje a gente não tem a história para que a gente possa entender ela, o desfecho de todas essas religiões que existem no mundo, e principalmente da religião evangélica, né? Você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, vocês entender por que vocês têm essa religião hoje. E o canal dos livros apócrifos tem essa missão de mostrar para vocês não o meu ponto de vista, mas o ponto de vista dos livros apócrifos, da Bíblia Sagrada e dos livros de história. Porque não é só o apócrifo que fala da verdade. Tem o apócrifo, tem a Bíblia Sagrada e a história do mundo. É um compêndio, pessoal. Foi dividida, a história foi dividida. Para quem que ficou os livros apócrifos? Os livros apócrifos ficou como proibido. Então, as pessoas, quando elas crescem um pouquinho no interesse pelas coisas da religião, ela começa a procurar nos livros apócrifos. Por quê? Porque toda vez que a gente, por exemplo, eu quando ia para a igreja evangélica, eu falava assim, o livro apócrifo você não pode ler. Então, aquele não pode já aguçava para mim, por que é que eu não posso ler? Eu tenho que ler tudo que o que presta e que não presta, eu vou tirar as coisas boas para mim, as coisas ruins eu vou botar de lado. Mas eu tenho que ter a informação. E é isso que eu estou tentando despertar na cabeça da nação, o desejo de entender o passado, porque o que é história? Eu sempre falo isso. História, você estuda, você compreende o passado, não é isso que nós estudamos no nosso ensino médio? Nós estudamos o passado, compreendemos o presente e planejamos o futuro. Uma pessoa que não tem passado, ela não tem história, pessoal. Se a nação brasileira, por exemplo, a nação brasileira, aonde se limita a cabeça de todo brasileiro? E que é colocada pelo MEC dentro da cabeça das pessoas, através dos livros. Que o Brasil foi descoberto em 1500, 22 de abril de 1500, por Pedro Álvares Cabral, e que Frei Henrique de Caminhas, né, fez a primeira missa no Brasil. É só isso? A história é só isso? A história é só isso, que eles vinham do Mar da Índia, né? E aí houve uma calmaria, e aí nessa calmaria eles, sem querer, encontraram esse país chamado Brasil, e aí encontraram a ilha de Veracruz, ou ilha ou terra de Veracruz, que o Brasil já teve 3 nomes diferentes. Então, pessoal, é interessante falar para vocês que não é só isso. A história não é só essa. E aí você pega a Bíblia Sagrada, que é uma história da humanidade, e lá você não vê o Brasil com essas palavras que eu estou te falando. Dentro da Bíblia, o Brasil se chama Terra de Ufir. Quando você lê dentro da Escritura, aqui, vou te mostrar, pessoal. Quando você lê aqui dentro da Escritura, da Bíblia, Terra de Ufir, você está falando do Brasil. Quando você lê aqui os confins da terra, você está falando do Brasil. Quando você lê confins da terra, você lembra do Brasil. Aí você começa, vamos botar a mente para raciocinar, certo? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, não foi? Foi ou não foi? Todo mundo sabe que ele descobriu o Brasil. Mas
vocês carioca, vocês já foram ali na Pedra da Gávea? Alguém já foi aqui na Pedra? Levante a mão aí para mim. Brincadeira que eu estou fazendo. Vocês já foram na Pedra da Gávea? Na Pedra da Gávea, lá na Pedra da Gávea, tem uma inscrição datada de 3.500 anos. Ó, o Cabral descobriu o Brasil em 1500. Lá na Pedra da Gávea tem uma inscrição datada de 3.500 anos, pessoal. Só para você ter uma noção daquilo que eu estou falando para você. Então tem alguma coisa errada nessa história toda. Tem uma desinformação aí grande. E eu estou tentando, através do canal dos livros apócrifos, através da Bíblia Sagrada, mostrar para todos vocês, para aguçar a mente. Porque a curiosidade, dizem que a curiosidade matou o gato, né? Não é bem isso não, mas a curiosidade ela nos leva a ler, pessoal, a querer, a ter sede. Eu estava conversando agora há pouco com o meu amigo Edson Silva História, e o irmão Edinho estava falando o seguinte comigo: o Denilson, as pessoas têm que ter sede de conhecer a verdade, você já ouviu falar sede de justiça? Sede de conhecer verdade, sede de conhecimento. Quando a pessoa tem sede, ela procura, ela busca, porque quem tem sede tem vontade de beber água. E sede está muito relacionada a deserto. E deserto está relacionado à escassez. Então, toda vez, por exemplo, que você tem uma vida muito escassa de recursos financeiros, e você sabe que através da sede de buscar o recurso, você tem que se empenhar em alguma profissão, e se você se empenhar nessa profissão, você vai ter o êxito naquilo que você vai fazer. É disso que eu estou falando. E foi através dessa vontade de conhecer, de ter o conhecimento, que eu comecei a estudar os livros apócrifos, que eu comecei a entender sobre os concílios que a Igreja Católica fez, sobre os vários concílios, por que foi tirado muita coisa dessa escritura sagrada que nós vemos, qual é a massa de manipulação da população, por que o gado, que são as pessoas leigas, as pessoas que não se esforçam para ler, porque se a pessoa não se esforça para ler, para entender o passado dela, são massa de manipulação. E aí todos eles, todos os seres humanos, todas as pessoas que são massa de manipulação, estão sujeitas a quê? Às manobras que toda a nossa sociedade é construída em torno de um marketing e de novelas e de músicas, de shows. Então, pessoas só pensam em se reunir no final de semana, beber um chopinho, né? Como eu já fiz muito isso, né? Beber sua cervejinha. Olha, é muito engraçado isso. Às vezes você vê no final de semana as pessoas que trabalham nos escritórios no centro da cidade, que às vezes acabam sua faculdade, se formam e têm seu emprego lá, né? Seu emprego formal, ganhando seus 10, 15 mil reais, mas que ficou ali a vida dela. Ela se reúne no finalzinho de semana, para no barzinho, toma um chopinho dela, joga uma conversa fiada, fala principalmente que o povo brasileiro fala principalmente de futebol, porque enquanto o futebol estiver prendendo as pessoas, futebol de um lado, novela do outro, e cabelo, bolsa e sapato para mulher, eles vão estar entretidos no que o gado está oferecendo. E quem está oferecendo esse material, essas coisas, essas indústrias que estão faturando bilhões em cima das pessoas, o que vai acontecer? As pessoas vão ser sempre mercê, vão ficar sempre presas a elas. Então é importante, pessoal, é muito importante a gente entender de onde é a fonte e a origem daquilo que nós estamos falando. É muito fácil você chegar hoje, ter um templo religioso, uma igreja, vocês entrarem nessa igreja e sentar lá e ouvir um pastor pregar aquela coisa bonita que vai de encontro às suas necessidades, ao problema da família, que é o problema das drogas, é o problema do álcool, é o problema do vício, é o problema da doença, é o problema da falta do dinheiro, da pandemia, é o problema que as pessoas todos nós estamos vivendo, que a nossa vida é um emaranhado de problemas, é um compêndio de problemas. Cada um tem um problema diferente. Eu tenho um problema, você tem um tipo de problema, mas todos esses problemas, todos os problemas que nós temos, é causado, queira ou que não queira, você não queira imaginar, está relacionado ao nosso passado. Porque o nosso passado, por exemplo, se a tua família é de uma raiz pobre, né? Que nem temos as castas na Índia. Você já ouviu falar das castas na Índia? Casta é tipo de profissão que é passado de geração para geração e ninguém sai daquilo ali. Por exemplo, quem nasceu para limpar a fossa,
quem falava muito isso era o meu amigo Severino Arruda. Ele falava muito das castas da Índia. Quem nasceu para limpar a fossa nunca ia ser um pintor de parede. Nunca ia ser, isso lá na Índia, pessoal, nunca ia ser vamos supor, um arquiteto. Porque ele nasceu para aquilo ali. Isso era passado de pai para filhos. Aqui no Brasil, acontece o seguinte. Nós temos a elite e nós temos o pessoal, o povão. E temos classes sociais. A, B, C, D, agora a E também tem. Foi colocado na cabeça das pessoas que quem é pequenininho não tem condição de ser um médico, não tem condição de ser um engenheiro, não tem condição de ser uma pessoa instruída e erudita. Isso foi colocado na cabeça por causa de quem? Por causa dos nossos pais. Os nossos pais, principalmente, por exemplo, eu tenho uma história particular, que eu falo sempre, eu conto essa história aqui para as pessoas que me entendem. Uma certa vez eu cheguei para meu pai, já há muito tempo, né, quando eu era adolescente, estava terminando o meu ensino, que era primeiro grau, né, estava terminando o primeiro grau para ir para o segundo grau. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei para o meu pai, e o meu pai, ele tinha uma vida muito boêmia, né, meu pai ele gostava muito de samba, né, ele gostava muito de cantar, né, serestas, que antigamente era serete, hoje é baile funk, agora não é mais baile não, agora eles falam esses encontros aí que eles têm hoje, né, festa rave, hoje é festa rave, né. Então meu pai, ele é muito para seresta, né, e na seresta a vida dele não era uma fantasia, era uma festa, ele vivia eternamente. Tem pessoas que vivem no Rascal Music, né. A vida dele é uma música, só vive cantando. Ele vai trabalhar, vai limpar uma casa. Inclusive eu estava até vendo esses dias, onde eu trabalho, tem uma menina que quando ela abre a loja, ela já bota o som lá nas alturas, porque a vida dela só está relacionada àquela música ali. Aquela música impulsiona ela a fazer os trabalhos dela. E tem pessoas que vivem assim no Rascal Music. Então, como meu pai tinha uma vida muito boêmia, muito voltada para o carnaval, né? Meu pai todo ano saía na escola Império Serrano, todo ano meu pai saía lá no Império Serrano, de Madureira. Inclusive, meu pai era tão fanático pelo Império Serrano, que ele me levou para eu nascer lá em Madureira. Eu nasci em Madureira, eu sou do subúrbio, né? Então o que acontece? Eu me lembro quando estava terminando lá, terminando o primeiro grau, muito sacrifício lá na escola de José do Patrocínio, que próxima, escola pública, né? Inclusive Dona Célia, né, que já foi, Deus o tenha. Dona Célia é muito rígida, né? E eu, muito esforçado, não tinha aquele uniformezinho velhinho, e eu queria me formar, eu queria fazer uma faculdade. Eu sempre tive esse sonho de fazer uma faculdade. E eu falei com meu pai, né? Tinha pedido meu pai. Falei, pô, pai, eu estou precisando de um livro aí, que o senhor comprar um livro para mim. Isso já naquele tempo, pessoal. Meu pai falou, ei, livro para quê? Para que livro? Para que você vai estudar? Tipo assim, para que você está na escola? Você tem que ficar burro mesmo, não tem que saber nada mesmo. Aquilo ali marcou a minha vida, sabia, pessoal? Marcou muito a minha vida. Porque, inclusive, meu primo acabou se formando, meu primo é químico, acho que foi um dos primeiros a se formar na família. E eu olhava para o exemplo dele estudando e eu ficava assim pensando, poxa, caramba. Aí eu tive que largar o estudo, começar a trabalhar durante o dia. Meu primeiro trabalho foi vendendo, eu tenho umas histórias fantásticas para contar para vocês aqui, foi vendendo bolsa, vendendo Bíblia, lá em Bom Sucesso. Umas Bíblias grandona, mais ou menos assim, uma Bíblia grandona, e eu ia de casa em casa vendendo a Bíblia, para que as pessoas, umas Bíblias ilustradas, né, que tinham umas fotos bonitonas. Eu não conseguia vender uma Bíblia, eu vivia de favor nas casas das pessoas, pedindo comida e almoço. Isso tudo me deixava muito triste, mas eu tinha um desejo no meu coração de entender e de saber. E eu corri atrás, e corri muito atrás, até que eu me formei, acabei o ensino médio, com muito esforço, acabei meu ensino médio. E eu quero dizer para todos vocês com isso, pessoal, que as pessoas que elas não detêm o conhecimento, que o conhecimento é caro, pessoal. Até agora eu estava falando com o Edinho sobre isso, conhecimento é muito caro. Hoje, para você pagar uma faculdade aí integral, uma faculdade de medicina, você não... é 5 mil, 6 mil. Quem é que ganha isso no salário? Ninguém, só a classe mais elevada. Por isso
Mas tem condição de você fazer uma faculdade sem ter esse dinheiro todo? Tem condição? Tem. Que tem. Sempre tem um jeito. Agora você vai ter que ter muita sede. Vai ter que correr muito, porque tudo é dificuldade, tudo é dificultoso para o povo. Não porque isso já é uma regra já de escravidão, pessoal. É isso mesmo que eu estou te falando, de escravidão. Isso é oriundo da escravidão. Isso é oriundo dos escravagistas. E nós somos a descendência, a terceira ou quarta descendência depois que a escravidão foi abolida no nosso país. É só para você ter uma adoção e se ligar naquilo que eu estou falando para vocês. Se você entender o que eu estou te falando, os filhos dos escravagistas hoje são os donos, os grandes latifundiários do nosso país. São aqueles que comandam o nosso país. Então, se você não procurar saber a história, você não vai entender e nem planejar o futuro. E o futuro pertence a todos nós, pertence a você, você é a nação brasileira. Então, quando eu estou falando dos incas, dos maias, dos astecas, eu estou falando sobre a gente. Sabe por quê? Nós somos a tribo dos Inca. Os Incas ficaram os Inca, a tribo Inca, todos os Incas, eles moravam na área sul da América. Ou seja, a América do Sul era todos descendentes dos Incas, que era a maior tribo indígena que aconteceu em todo o mundo. Mas por que tribo indígena? Por que índios? O índio, eu já expliquei para você, esse Hernani que dizimou toda a América, esse Hernanes, ele acabou com a América, ele destruiu a América. Ele só não destruiu a América do Sul, a tribo de Azer, né? Nós somos a tribo de Azer, que são os Incas, porque aqui tinha homens muito fortes, resistentes. É como hoje você, por exemplo, tem lugares que o Estado, com a sua força, não entra. Pode vir um exército, pode vir, não entra. Que é ali no complexo do Alemão. Tu vê que eles entraram lá, fizeram o que fizeram, não tem nada, continuam lá do mesmo jeito, intacto. As coisas continuam do mesmo jeito, porque existe uma resistência naquele lugar. É mais ou menos isso aí, para vocês entenderem. Então o que acontece? O Brasil, pessoal, e a América, a Primeira Guerra Mundial, olha o que eu vou falar para vocês. Talvez vocês não saibam disso, e só através dos estudos vocês vão entender. Você sabe onde aconteceu a Primeira Guerra Mundial? Todo mundo diz que é na Europa, né? Não foi não, pessoal. Não foi, mas não foi mesmo. A Primeira Guerra Mundial aconteceu no território da América do Sul. Todos os países invadiram a América do Sul. Espanha, Inglaterra, Portugal, União Soviética, todos esses países invadiram aqui. E tentaram, invadiram mesmo. É só vocês parar para analisar. Olha só, eu sempre falo isso. Analisem. A França não fica lá na Europa? Por que a França tem o seu quartel nas Guianas Francesas? Você já começou a imaginar? A Inglaterra não é lá da Europa? Por que as Ilhas Malvinas têm que ter a Inglaterra? Então a Ilha Malvina no sul, a Inglaterra, e na parte das Guianas Francesas, a França. De modo velado, pessoal. Nós somos vigiados de modo velado. Mas enquanto isso, o povo está sambando, está dançando, está ouvindo os funk, tuque. O povo não está lendo. E um povo que não lê é um povo sem cultura. É um povo, massa de manobra. O povo está vendo novela. O povo está lá se emocionando, chorando. Lá, pô, fulano. Chega até a comentar, né? Chega no outro dia, fica comentando. Pô, tu viu o capítulo hoje da novela? O povo tá voltado para a política. Na política, quem vai ganhar, quem vai perder. Então, pessoal, a história as pessoas não podem ver, porque é tirado o foco. Porque quando vocês começarem a entender a grande dizimação que houve nesse nosso país, gente, nesse nosso continente, vocês vão começar a raciocinar de maneira diferente. E aonde entra a igreja nisso tudo aí? A igreja veio para catequizar, pessoal. A igreja, ela foi colocada para poder domar os índios. Porque a igreja traz de Roma
a ideia de Jesus Cristo e de Deus. Porque entra no coração das pessoas Jesus Cristo e Deus, que é o Deus dos romanos, diga-se de passagem, é o Deus dos romanos, e isso entra no coração de todo brasileiro. Porque quem somos nós, pessoal? Qual é a nossa raiz? Que o Brasil foi um nome inventado depois de 1500. Mas antes de 1500, isso aqui era Brasil? Não, isso aqui não era Brasil. Vocês estão começando a pensar? Estão começando a raciocinar? Isso aqui não era Brasil. Isso aqui era terra de Ofir. Eram os confins da terra. E quem veio para cá? Agora você vai começar a pensar comigo e raciocinar, porque você é inteligente. Quem veio para cá? Os índios. Quem eram os índios? As tribos de Azer, as 12 tribos de Israel, que foram trocados o nome de 12 tribos para índio. Para quê? Para que as pessoas não enxergassem a verdade, pessoal. É aí que eu estou começando a clarear a sua mente. Vocês estão clareando a mente? E quem são as outras 2 tribos que ficou naquele país chamado Israel? O qual nós sabemos que é Yahushurun, que está submersa. E todo aquele povo que estava lá na morte do Salvador, aquele povo que estava na hora que crucifica ou liberta Barrabás, lembra dessa história? Todos vocês já leram na Bíblia. Todo esse povo foi escravizado. Todo esse povo virou escravo. Negros escravos. Colocado em porões dos navios negreiros e trazido para cá. Por quê? Porque em Deuteronômio 28 diz que as 12 tribos teriam que ficar juntas. E as 12 tribos estão juntas hoje, pessoal. Que coisa linda, né? As 12 tribos estão espalhadas pelas Américas. E essas 12 tribos, pessoal, no livro de Apocalipse, lá 14, está dizendo sobre os 144 mil. Agora você vai começar a ler, você já está começando a entender o livro de Apocalipse. Porque antigamente Apocalipse era um bicho de 7 cabeças, o pastor vai para a igreja pregar e não sabe o que está falando de livro de Apocalipse. Pessoal, é muito forte que eu estou falando com vocês, pessoal. Eu quero que vocês acordem. A nação brasileira, oriunda dos hebreus, esses hebreus que foram escravizados, os mesmos hebreus que crucificaram o Salvador, que veio cumprir a promessa de Adão. Agora vocês estão entendendo a promessa de Adão, o Salvador morrendo no madeiro, no Gólgota, e nós aqui, como no Brasil, escravos até hoje. Por que nós somos escravos? Nós somos uma mistura das 12 tribos. As 12 tribos estão misturadas aqui no Brasil, entre Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul. Cada um dos residentes que moram nesse país é um descendente das 12 tribos, os nativos. E por isso você vê diferenças de etimologia, de etnias dentro desse nosso país. Pessoal, tem muita coisa para falar para vocês. O canal DRM Rodrigues, ele tem muita coisa para falar para vocês fora da religião. Vocês têm que começar a pensar fora da religião. Porque dentro da religião vocês não conseguem pensar nisso. Dentro da religião você só consegue ver diabo e demônio em carnaval, em bebida, só isso, mais nada. Que tem que fazer corrente de libertação, tem que fazer corrente daquilo outro. Mas vocês não conhecem a verdade tem que conhecer. E eu tenho a missão de acordar vocês, meus amigos hebreus. Vocês descendentes daquele povo que passou pelo Mar Vermelho, nós vamos contar isso para você, tá bom, pessoal? Nós vamos falar isso para vocês. E é imprescindível vocês entenderem a história da Bíblia. Porque a história da criação está linkada a nós, a nossa raiz, ao nosso DNA, ocorre no nosso sangue isso. A maldição de Deuteronômio 28 cai sobre todo o povo brasileiro. Enquanto esse povo não acordar para Yahweh, enquanto nós, você que está aí adepto de qualquer outro Deus, se você não acordar para Yahweh e para Yahushua, a gente vai continuar sendo escravo, não haverá libertação. A gente vai continuar sendo envenenado através de tudo que nós temos hoje. Tudo que nós consumimos hoje é veneno. Pense nisso, pessoal. O canal DRM é o canal do Livros Apócrifos. Pessoal, eu vou dar uma parada aqui agora. Eu quero falar alguns livros que vocês podem procurar, tá? Nas faculdades, nas bibliotecas das faculdades. Deixa eu pegar a cola aqui, que eu escrevi aqui, eu tive um tempinho. Crônicas de Acacor,
Esse livro é muito bom, já dei uma lida nele. Esse livro é excelente. Guajarahara, Bíblia Guajarahara, é muito bom vocês lerem também. Brasilidades, Brasilidade é um livro também forte. América, também um livro bom. Esse América é de Domingos Margarino, Brasil, e Brasil Pré-História. Esses livros aí que eu estou falando para você, pessoal, eu tenho em PDF. Eu só não tenho esse livro de Green Glauber, Geografia do Mundo. Até conversei com o Edson sobre história. Eu vou ver se eu adquiro esse livro. São livros pequenininhos que vêm contando a história das Américas. E no próximo bloco, no próximo vídeo, eu vou falar sobre Quetzalcoatl. Quetzalcoatl é o nome do deus que os astecas adoravam, Quetzalcoatl. Eu vou contar a história para vocês. Vocês vão se emocionar com essa história que eu vou contar para vocês. Quetzalcoatl, que é o deus dos astecas. E por que eles foram enganados por Hernani Cortés? Porque eles adoravam esse Quetzalcoatl. Eles trocaram Yarro por Quetzalcoatl. Eu vou colocar o nome na tela para vocês verem. Essa história é muito sensacional, ela é fantástica, pessoal. Essa história, eu vou te falar, é uma história de Melquisedeque, é uma história linda. Essa história também de Montezuma e Quetzalcoatl. Mas Denilson, por que raios o parta você está contando essa história? Porque vocês têm que conhecer a verdade, pessoal. Enquanto a gente não se empenhar nos livros e conhecer a verdade, ela não vai te libertar. Tá bom, pessoal? Olha, pessoal, nós estamos se aproximando aí dos 1.000 inscritos. Então, eu estava conversando aqui com a Gisele, e a gente estava batendo um papo, e a gente estava vendo a melhor forma da gente presentear você. Então, o que vai acontecer? Depois que nós construímos, está faltando umas 40 pessoas, vocês podem me ajudar? Me ajude aí a chegar a essas 40 pessoas, para a gente poder bater essa meta aí de 1.000 inscritos. Eu tenho esse livro aqui, ó, essa encadernação do livro apócrifo, ó, tá vendo? Tá novinha, 0 bala. Desculpa aqui, vou pegar outra aqui, são 2. Essa história fala de... Aqui, esse livro fala de José, o carpinteiro. Ele tem, deixa eu ver quantas páginas ele tem aqui, deixa eu correr porque o nosso tempo já está estourado. Ele tem, pessoal, esse vídeo ficou um pouquinho grande, ele tem, se eu não me engano, ele tem 900 páginas, pessoal. 900 páginas, ele vem falando muita coisa boa, esse livro aqui de José o Carpinteiro. Gente, isso aqui é muito, muito bom. O que vocês acham, pessoal? Eu estou pensando ou fazer um sorteio, quer dizer, eu queria que vocês comentassem no chat aí, ou fazer um sorteio, ou a gente pegar aí a pessoa que mais curtir durante esses dias aí, curtir, comentar, fizer bastante comentário, a gente doar esse livro para ela, que eu não gosto muito de sorteio não. O que vocês acham que a gente deve fazer? Você que está assistindo aí o canal e assistiu esse vídeo até o final, vocês acham o quê? Que eu devo sortear ele entre todas as pessoas, né, que tiverem depois do 1.000, a gente fazer um sorteio para as pessoas que fizeram um comentário, ou a gente tem que pegar um dia e dar para aquela pessoa que mais fez comentário, mais participou, mais está participando do nosso canal. O que vocês acham? Se vocês acham que eu devo fazer de um jeito, então sugiram, dá uma ideia para a gente aí. O que a gente pode fazer para presentear essa pessoa, o canal presentear essa pessoa. O canal foi presenteado e eu vou presentear essa pessoa com esse livro que não se encontra por aí, tá, pessoal? Isso aqui é uma raridade. Ela está encadernada direitinho, mas ela é uma raridade. Entra no site aí e faz um comentário, tá bom, pessoal? O canal é DRM, meu nome é Denilson, sintam-se abraçados e que todos tenham um bom dia.